Irmãos e irmãs, vivemos há poucos dias a ascensão do Senhor. Na semana passada, a solenidade de Pentecostes. No dia de hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. 3 festas de íntima ligação. 3 festas importantíssimas para nós, para a nossa vivência pós-tempo pascal. Já estamos no tempo comum e dentro, para marcar o início desse novo tempo comum, temos esta festa da Santíssima Trindade, sendo um convite a todas as comunidades a se assemelhar ainda mais à figura da Trindade Santa. Quando ainda eu era criança, eu rezava, antes de eu fazer minhas rezas, lá junto com meu avô, minha avó, os meus pais, eles sempre ensinaram eu a fazer a invocação da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando é criança a gente faz um pouquinho errado, Depois a gente vai aprendendo com a nossa vida que se faz necessário todos os momentos invocar a Trindade Santa para ter um bom passo na vida. Alguns jogadores de futebol, antes de iniciarem então o jogo, eles colocam a mão lá no gramado e já invocam a Santíssima Trindade sobre si. Muitas pessoas passam na frente da igreja, eu acho muito bonito isso. Quando eu estou passando, vindo aqui à igreja, vejo passarem de carro, passam na frente da igreja, do lado aqui da igreja, já invocam a Santíssima Trindade sobre si. Um gesto tão simples, mas de rica importância para cada um de nós. Como também lá no dia, há 50 anos atrás, a Dona Maria e o seu João, quando então o padre pegou as alianças pela primeira vez, invocou a Santíssima Trindade em forma de bênção para a vida deles. E nós, quando chegamos à igreja e somos batizados, também é invocado sobre nós a Santíssima Trindade, em forma de água naquele momento, da fórmula mais a matéria, onde então a água que cai sobre o nosso corpo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma vez a gente aprendeu uma musiquinha um pouquinho errada sobre invocação da Santíssima Trindade. Sabe aquela música lá? Em nome do Pai. Aí a gente aprendeu assim. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Não foi assim que a gente aprendeu? Mas está errado. Não são 3 deuses. É apenas o único Deus. Deus uno e trino. Esse sentido do mistério presente em 3 pessoas que são o único Deus. Se eles fossem 3 deuses diferentes, conforme então o texto e o canto que nós aprendemos lá ainda quando era criança, lá nos grupos de oração tão antigos, a gente aprendia e cantava e rezava desta forma. Mas está um erro aí. Pois o português já vai nos dizer que são 3 deuses que eu estou invocando já no início. E aí já está o erro nosso. Onde nós precisamos viver a intimidade com o único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso, certo para cantar é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Onde na mitologia grega, nós vamos nos deparar com infinitos deuses. O Deus do sol, o Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da guerra, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo outro. Onde se torna limitado a ação desses deuses. O Deus da guerra
Ele é só o Deus da guerra. Ele não vai ser o Deus da paz. Ele não vai ser o Deus do amor. Ele não vai ser o Deus do vinho, né? Coisa tão boa. Ele não vai ser o Deus do vinho. Ele vai ser somente o Deus da guerra, onde torna-se limitado a ação do Deus enquanto grego. Onde então o povo cristão foi convidado a fazer uma experiência não de idolatria e não de adoração de infinitos deuses mais. O povo hebreu ainda fez a experiência já de um Deus monoteísta, ou seja, um único Deus, em que não se esgota a sua ação, diferente dos outros demais deuses ainda do contexto bíblico, onde temos o povo de Deus muitas vezes se bandeando para outros tantos lugares. E ao se bandear para outros tantos lugares e outros deuses, passam a adorar o Deus da guerra, o Deus do amor, diante das influências presentes na sua época e do seu contexto. Onde nós hoje, com essa festa, também somos convidados a revisitar a nossa vida. Se não estamos adorando outros deuses diferentes do nosso, nos dias de hoje. Nos dias de hoje existe muito a questão da solidão, do individualismo, das divisões, da discórdia, da falta de perdão. Onde hoje na nossa sociedade estamos vivendo uma idolatria da solidão, onde estamos vivendo uma idolatria do individualismo, estamos vivendo uma idolatria da divisão, da discórdia e até da falta de perdão. E ao exemplo da Santíssima Trindade, nós temos um único Deus, formado de 3 pessoas, com suas missões diferentes, mas em meio à sua missão diferente, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não existe individualismo entre eles. Não existe divisão. Não existe discórdia. Existe uma plena união, onde 3 pessoas, 3 missões diferentes, sempre vivendo uma palavra grega que é a koinonia. Nós vamos sair da missa hoje com uma palavra grega. Koinonia, que significa comunhão. A exemplo da Santíssima Trindade, nossas comunidades de fé precisam viver plenamente a comunhão, ou seja, a comum unidade, a comum união, e não a discórdia, e não a divisão, onde muitas vezes nós escutamos entre nós o povo de lá, o povo de cá, a pastoral assim, a pastoral de lá, a pastoral de cá, onde muitas vezes acontecem rotulações e não a vivência plena da unidade. São Francisco de Sales, santo comunicador, ele vai nos dizer, na sua experiência, após o batismo de uma criança, de um adulto, ele se ajoelhava perante ela, porque naquela criança, naquele adulto neobatizado, recém-batizado, estava a presença plena da Trindade. E você já olhou para o seu irmão do lado aí, já falou para ele, bom dia? Dá uma olhadinha para o seu irmão aí do lado. Fala um bom dia para ele. Fala para ele e para ela também, que dentro dele e dentro dela mora a Trindade. Diga agora para ele e para ela, nossa, mas como você é bonito. É de máscara. Olha que beleza. Pois quando estamos vivendo essa plena unidade de amor, não existe divisão. Somos todos iguais. Quando vivemos essa plena unidade de amor,
A exemplo da Trindade, não existe discórdia entre os irmãos. Pode existir a história de cada um, que é diferente. Pode existir a educação de cada um, que é diferente. Mas em meio a essa diversidade, deve ser sempre provocada a unidade. Em meio à diversidade de ideias, deve ser sempre provocada a unidade. Porque todos somos irmãos. E vivemos sozinhos, isolados? Não. Vivemos em uma comunidade. E essa comunidade de fé, hoje com o título de Quase Paróquia Santo André Apóstolo, somos convidados a viver então, não o povo de lá e o povo de cá, não a pastoral assim, a pastoral de assado, e sim viver então a unidade e sermos tratados todos como iguais, como irmãos. Sermos então a figura da Trindade Santa no meio de nós. Pois se mora dentro de mim, mora dentro de você, irmão e irmã, a Trindade, precisamos fazer como ela. Esta unidade, essa coinonia, essa comunhão, e não a idolatria da divisão, a idolatria da discórdia, a idolatria do individualismo. E provocar em meio aos conflitos que podem vir no meio da comunidade, o diálogo e não a fofoca, o diálogo para caminhar juntos. Na passagem da Escritura de hoje, Jesus, quando envia os 11 discípulos, os 11 apóstolos, ele diz a eles: ide pelo mundo e estarei convosco todos os tempos. E se ele está ao nosso lado, o diálogo tem que existir, a unidade precisa existir, viver plenamente a democracia, e não viver a ideia, a ideologia de um ou de outro. Viver a democracia, onde todos são tratados como iguais, no seu direito, na sua lei, no seu respeito. E é claro, viver também a preocupação com o outro, e não a preocupação somente comigo. Sigamos dessa forma, irmãos e irmãs, sempre agradecendo a Deus que já nos deixou o exemplo. Sigamos nessa forma, testemunhando o exemplo da Trindade Santa, e não o exemplo da idolatria tão presente na sociedade, dos falsos deuses presentes no nosso mundo. Rezemos em silêncio.